Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cérebro do Namura, um podcast do empreendedor, trazendo muita informação válida para o seu dia a dia, trazer informação consciente, né, para você empreender mais. E hoje estamos para mais um episódio, mas eu não posso perder, né, Namura, aquela parte de agradecimento, né? Meu primeiro podcast, minha primeira impressão dentro de um estúdio de podcast. A gente que vem da televisão, a gente acha assim, não, podcast, esse sistema está começando, esse sistema está revolucionando a comunicação no Brasil. E é realmente o que está acontecendo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer estar contigo. Uma pequena retribuição dos convites que você já me fez para estar no teu programa, que é maravilhoso. E podcast é um bate-papo, né? Quem é mais antigo aí lembra de uma propaganda do Washington Oliveto, que hoje teria uma conotação talvez não muito legal. O primeiro sutiã a gente nunca esquece. É uma propaganda antiga. O primeiro podcast você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vou esquecer. Aliás, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Galazzo, eu sou apresentador do Vale Demais aqui do SBT de São José dos Campos, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, trazendo muito entretenimento diário para você nas manhãs aqui da casa do SBT. E se você me conhece do programa, já conhece o Namura, seja pelo podcast aqui do Cérebro do Namura ou pela passagem dele durante o nosso programa lá no SBT. Ele que é CEO do grupo Vitae Brasil, há mais de 30 anos de experiência no mundo do empreendedorismo, tem diversas formações, se formou no ITA, tem o livro Yes You Can. Namura, deixa eu fazer uma pergunta, hein? 15 aplicações, 15 CNPJs você abriu, mais de 300 passagens de projetos de empreendedorismo, o livro Yes You Can. Falta mais alguma coisa? Não sei se falta mais alguma coisa, mas a Renata acabou de vir de um seminário e ela virou e falou assim, quando ela estava fazendo make, ela disse assim, Namura, tem uma coisa para você. Aí eu já começo a falar, lá vem porrada, né? Você tem que escrever um novo livro com isso, que eu não vou soltar agora aqui, que eu não vou dar spoiler. Sem spoiler. Né? Então, sempre tem, cara, quando você para de sonhar, quando você para de desejar alguma coisa, é a morte em vida. É verdade. Então, é melhor morrer fisicamente do que fazer com que os teus sonhos inexistam e aí você morre em vida porque você não tem mais o que fazer. Então, o que eu vou fazer daqui para frente, eu não sei. Essa semana eu fiquei muito contente porque passei para minha equipe uma série de coisas que fazia 40 anos que eu estava desenvolvendo e passei para eles. Então, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa. O que eu não sei, quem sabe eu vou plantar jabuticaba, fazer jabuticaba branca, fazer alguma coisa diferente. A gente não consegue ficar parado, né, Não Namura? dá, cara. Não dá, porque você tem um negócio, eu tenho na minha cabeça de todo mundo, chamado cérebro. E quando você excita esse cara, ele dá cada resposta. É isso que nós vamos discutir hoje. É isso que eu quero saber, fazendo um adendo aqui, que a gente sabe que o Namura não para, gente. Ele que é o criador do aplicativo Albert. Eu vou explicar para vocês, basicamente, que é um aplicativo de cashback, Member Get Member. O que é isso, Guilherme? Eu vou te explicar de uma forma mais fácil. Quando você baixa o aplicativo, você é usuário dele, você convida um novo usuário e assim que o aplicativo ele te gratifica, te bonifica de uma forma muito legal. Então, Namura, é uma forma mais fácil ainda de você criar, né, uma propaganda, trazer uma parte de relação para o seu comércio usando o aplicativo Albert, não é? Essa é uma ideia muito legal. Repara, eu vou te fazer uma pergunta que depois eu vou tentar dar uma resposta. Quem você acha que é o maior vendedor do mundo? Hoje, não sei, chuta o Elon Musk? Não. O cliente, quando ele acaba de comprar um produto e está satisfeito. É verdade, porque ele começa a falar, ele começa a distribuir. E tem algo melhor do que você vender um produto para o seu cliente, ele estar feliz e divulgar isso de uma forma gratuita. Espontânea. Espontânea? Então, o melhor vendedor do mundo é o seu cliente quando ele acaba de comprar. Se eu, então, der uma gratificação para esse cliente, além de ele voltar na loja para comprar de novo porque ele está satisfeito, se ele indicar para outra pessoa ele ganhar, ele vai fazer isso por você. Portanto, todos os seus clientes se transformam num exército de vendedores a custo zero. Quer coisa melhor? Coisa melhor. Ainda vou deixar mais fácil para você. Vai aparecer um QR Code aqui na tela daqui do Cérebro do Namura. Você aplica a sua câmera, abre a câmera do seu celular, mira nesse QR Code e baixa, faz um download dele e, no caso, vai precisar de uma senha, um código de aplicação desse aplicativo, que, no caso, vai chamar Podcast. Facílimo. QR Code na tela, você aponta seu celular, que vai ficar mais fácil para fazer este download. Eu vou respirar agora,
Porque lá no Vale Demais, pessoal, lá no SBT, nós temos um tempo limite de 1 hora, né? O Namura fez 2 passagens no nosso programa de no mínimo 15 minutos e é difícil a gente conversar com esse cérebro em apenas 15 minutos. Namura, que tema hoje, hein, meu amigo? Que tema, viu? Fantástico, né? Fantástico. Como que nós fazemos para o nosso cérebro trabalhar pra gente enquanto nós dormimos? Eu imagino que não seja no sonho, né? Vamos ver, vamos ver. Já aconteceu contigo? Esse é um tema que me apaixona, porque ele me persegue desde as épocas de faculdade, quando eu queria entender a tal da teoria da relatividade do Einstein. Coisa muito simples, muito fácil, né? Fácil, né? Tranquilo de entender. Tranquilo. E eu não conseguia entender esse negócio. Bom, o que aconteceu? Eu estudei, eu peguei livro, eu trabalhei, enfim. Fiquei um tempão trabalhando com aquilo, mas não consegui entender completamente. É difícil entender Einstein, né? Você tem que ter alguns parâmetros iniciais, mas enfim, com alguns modelos hoje em dia fica mais fácil. Hoje tem muita coisa, muita literatura sobre isso, com exercícios, com modelos, com analogias, que vai ficando mais fácil. Mas enfim, não é um tema tão simples. E depois de ter trabalhado muito, estudado muito e não conseguido chegar na completa compreensão, eu estava esgotado fisicamente. Eu caí na cama e dormi. Passa um certo tempo, eu acordo e falo, pô, é isso! E ficou tudo claro na minha cabeça. Mas que diabo foi que aconteceu com o meu cérebro que eu tentei e não consegui, e depois dormindo eu consegui? Aí isso me deixou estupefato e eu comecei a pensar, o que é que está acontecendo? E foi quando eu fui estudar o que é, quais os componentes do teu cérebro que agem nessa situação. Sim. Então, você tem, basicamente, 2 modelos em que teu cérebro, o meu e de todo mundo está trabalhando. O modelo focado e o modelo difuso. O modelo focado é quando você se concentra em alguma coisa. Eu vou fazer um alimento, eu vou cozinhar, eu estou lá pensando nos ingredientes, pensando na receita, eu estou focado naquilo. Ok? Perfeito. Esse modelo, ele é lento. É o modelo do teu consciente, a parte consciente do teu cérebro trabalhando. Independe da ação que você for tomar para criar essa atenção cônica, ela fica lenta. Ela é lenta. Eu agora estou focado no nosso podcast. Então, o processamento no meu cérebro no nível consciente é uma coisa lenta, é uma coisa calma, mas sempre com foco. Tudo bem. Eu posso chegar em algum resultado, mas posso não chegar. O que acontece quando eu chego no resultado? Eu fico tranquilo. Eu queria fazer alguma coisa, eu consegui, eu tenho essa paz interior. Mas o que acontece com a gente quando você tenta muito fazer alguma coisa e não chega no resultado? Você fica angustiado. Frustrado também. Frustrado, triste, chateado. Você quer aquilo e não consegue. Se neste momento você tiver a coragem de relaxar, quem relaxa é você por estar ou esgotado ou por uma decisão. Vou relaxar, vou largar isso. Mas quem não relaxou é o teu subconsciente. E ele é um processador de altíssima velocidade, mas, vamos dizer, um porra louca. Ele fica tentando fazer as conexões possíveis, trilhões de conexões, para achar a resposta. Se por acaso você estiver dormindo, 1 hora, quando ele acha uma resposta que resolve a questão, ele fala, pum, ele joga para o nível consciente. Então é o subconsciente jogando para o nível consciente. Então você tem 3 fases, já estou dando a dica. Como é Então, porque eu acredito que, só te interrompendo, desculpa Imagina. por isso, que não é tão fácil, é apenas você criar uma informação, você dormir e você vai acordar com a resposta. Não é assim que funciona. Não, tem 3 fases. A primeira fase, digamos que você tenha um problema qualquer que você queira resolver, uma equação matemática, você quer resolver, sei lá, um problema que você tem de um calendário que você quer fazer para o programa, algum problema que você quer resolver. E você tenta resolver aquilo e não está conseguindo. Então, a primeira coisa que você faz para resolver um problema tem que ter informação sobre aquilo. Se eu falar para você agora, Gui, me faz um slogan fantástico sobre o ornitorrinco. Aí ferrou. Ferrou. Cara, se você não estudou nada sobre o ornitorrinco, o teu cérebro não vai... A criatividade é a ligação de uma informação com outra informação, gerando uma terceira informação. Se você não tem a informação no teu cérebro, você não vai ligar nada com nada. Então, a primeira fase. Quando você tem um problema, você tem que estudar sobre aquele problema. Você vai ler, conversar com um amigo, colher informações. Primeiro. Segundo, quando você já botou bastante informação, você trabalha com aquela informação para tentar resolver. É o segundo passo, é o esforço. Se você conseguiu no nível consciente, beleza.
Se você não conseguiu, depois de coletar informações e depois de trabalhar sobre essas informações para tentar chegar no resultado, se você não conseguiu, sabe o que você tem que fazer? O quê? Ter a coragem de desligar. Aí, vai jogar tênis, vai jogar futebol, vai no cinema, vai ler um livro, vai dormir, vai botar o teu foco em qualquer outra coisa menos naquela coisa. É isso que você faz. É essa terceira coisa que todo mundo que já está nos assistindo provavelmente deve estar falando, pô, isso aí já aconteceu comigo realmente. Eu esqueci o negócio, lembrei do nome, eu queria resolver aquele problema, qual é o nome da pessoa, qual é o nome da pessoa, e não vinha. Eu fiquei frustrado com aquilo e fui fazer outra coisa. 5 minutos depois lembrei do nome. Quem que lembrou do nome? Não foi o teu consciente que você estava tentando, foi o teu subconsciente. Foi aqui atrás. É. Você está entendendo? Então, essa é uma potência que o teu cérebro tem. Você pode utilizá-la sem perceber, porque você está esgotado com aquilo, ou você pode utilizar de forma consciente. Você manda o teu cérebro trabalhar no nível subconsciente quando você faz o quê? Quando você coletou informações, quando você trabalhou aquelas informações, quando você parou de pensar naquilo. Sim. O diabo é que você tem alguma coisa para fazer amanhã, você está tentando hoje, desesperadamente, não consegue fazer, vara à noite e não resolve o problema. Se você desse 2 horas ou 3 horas de sono para você, a possibilidade de você resolver esse problema é muito maior do que a possibilidade de não resolver. Sim. Agora eu quero trazer um pouco para a prática, porque o Namura me conhece, o pessoal que já nos assiste no Vale Demais também deve saber um pouco como que eu levo a minha toada aqui. Eu gosto da prática, eu entendo na prática, no dia a dia, na vivência. Então, o que você nos disse, Namura, é basicamente o que a sociedade sempre falou referente à escola, à aula. Aquele aluno que sempre vai bem na escola, sempre estuda, tá ali, né, tá sempre ali em cima de um livro para passar numa prova na qual ele talvez não é tão bom. Aí chega aquela mãe e fala assim, filho, você já estudou demais, vai descansar, porque isso daqui para frente você não vai aprender mais nada. É basicamente isso? Isso é uma referência que a gente faz para o cérebro descansar. Eu dei aula em cursinho durante muito tempo. Um dos equívocos que os alunos de cursinho cometem muitas vezes é que chega em outubro e começa a dar um desespero, ele quer aprender tudo que ele não aprendeu Não tem jeito. de janeiro a outubro. Não vai dar. Então vai ter que concentrar em algumas coisas e na véspera, relaxa, cara. Porque se seu cérebro ficar no nível consciente tão apertado, vamos dizer assim, você vai dar um branco em você. Muita gente sabe, mas tem branco. Como é que você passa na faculdade? Pelo conhecimento que você tem multiplicado pela apresentação desse conhecimento. Não adianta você conhecer muito e não apresentar esse conhecimento. E o conhecimento você já adquiriu. Sim. A apresentação que você vai fazer na prova depende da sua paz, da sua tranquilidade. Então, na véspera, companheiro, o que você tem que fazer é seguir o conselho da sua mãe. Vai relaxar para o seu cérebro ficar mais suave, ele trabalhar mais tranquilo para você no dia da prova. Sim. Esse é um aspecto. É basicamente isso. E quando você era professor de cursinho, você via muitos jogos, claro, plateias, né? O professor de cursinho lida com plateias, não são salas pequenas, jovens querendo aprender, talvez tarde, né? Tentou se formar, criou uma bagagem boa na escola, mas quer fazer um curso que talvez acha que não vai conseguir, prefere parar um tempo na sua vida para criar aquele conhecimento maior. Você via muitos jovens errando nesse quesito de se desesperar no final da hora, tentar engolir um livro que não vai dar tempo de fazer aquilo? Sempre tem muita gente assim, porque uma das coisas que a gente tem que ensinar é o aluno estudar. Muita gente não sabe estudar. E ela faz as coisas de uma forma equivocada. O jeito de estudar é matéria dada, matéria estudada. Matéria dada, matéria estudada. Não adianta você só entender tudo aquilo e não exercitar, não praticar, porque você não vai aprender. O cérebro da gente ele funciona em alguns estágios. O primeiro estágio é você estar motivado. Se eu não estiver motivado por aquilo, a aula não vai funcionar. Então, um dos papéis do professor é tentar motivar o aluno. Ele já tem uma motivação, que é passar na faculdade, essa motivação. Mas isso, com o tempo, a gente às vezes vai perdendo. Então, a primeira coisa é a motivação. A segunda coisa, o professor tem que ser didático. O que é didático? É fazer o aluno sair do ponto A, chegando no ponto B, de uma forma fácil, simples. E aí você vai usar filme, vídeo, música, dancinha, o que for. Eu costumava dizer que o professor... Rola dancinha? Ah, vamos lá. Como é que a gente faz lá no TikTok? Então, é por aí. O Gui está sabendo das coisas. Você vai fazer... Eu costumava dizer que o professor no cursinho não dá aula, dá show.
E aluno não paga mensalidade, paga com verbo artístico. É isso, basicamente. É difícil prender um jovem hoje em dia, né? Depende, se você entender a linguagem deles, o que eles estão querendo, você faz um pouco de zoação no começo da aula e vai levando. Então, a primeira coisa é motivação. A segunda coisa é didática, é fazer aquilo inteligível. Aí o cara compreende o que você está falando. A terceira coisa vai depender dele. Ele estudar para internalizar aquilo, apreender, com 2 erros, não apenas aprender, apreender. Então, são processos que a mente exige da gente. Quando você explica isso para os alunos e dá exemplo para eles, eles começam a seguir esse tipo de roteiro, que é muito simples. Deu uma aula, estuda, deu uma aula. Ah, mas você não sabe que eu não tenho tempo. Eu não estou entrando em detalhes da vida pessoal de cada um. Eu estou falando como o cérebro funciona. É mais fácil eu me adaptar ao jeito que o cérebro funciona do que mudar o cérebro, que tem milhões de anos aí de evolução. Então é isso. Sim, e tentando modificar o cérebro, que eu acho que é uma coisa muito difícil, a tecnologia nesse momento, ela ajuda ou atrapalha? A tecnologia, tem uma frase que eu escutei ontem, acho que foi da Renata, que ela foi num seminário e um camarada falou a seguinte coisa: tá muita gente com medo da IA, a inteligência artificial, né? A IA vai substituir as pessoas? Não. Quem utiliza a IA é que vai substituir quem não utiliza a IA. Com certeza. Entendeu? Então, repara, é só mais uma tecnologia que tem aí, eu dei o exemplo da inteligência artificial, que está aí que não vai desaparecer. Então, você tem que se adaptar. Por que você está aqui hoje e eu estou aqui hoje? Porque o macaco lá de trás, de alguns milhares de anos atrás, se adaptou. Sim. Porque a gente não voa, a gente não nada bem, a gente não corre bem, a gente não tem nenhuma carapuça que nos proteja, uma carcaça que nos proteja, a gente não tem veneno. A gente é ruim pra caramba, cara, como animal, como espécie. Mas a gente tem uma coisa, inteligência. E ela fez a gente sobreviver. Então, a IA é uma expressão da inteligência, é uma prótese. Tire proveito dela. Com certeza. Eu puxei esse gancho da tecnologia só para entrar nessa minha próxima questão, que eu acho que hoje o mundo está muito tecnológico. A IA, ela praticamente ela faz tudo o que você pede, não só o chat GPT, no qual todo mundo conhece, todo mundo mexe na internet, mas existem outras plataformas na qual hoje estão disponíveis, né, de forma gratuita para a gente utilizar, até para crescimento empresarial, criar brand, fazer marketing, resolver problemas, enfim, temos várias aplicações. Como que a gente realmente relaxa? Eu sei que fazendo um esporte isso pode ajudar, talvez descansando algumas horas assistindo uma televisão, mas tem como realmente desligar o cérebro desses daqui, ó, aparelho, temos aqui outro, televisão, câmera, relógio, gente em cima. É possível, Namura? Eu vou te dar um exemplo. Eu agora estou fazendo um pouco, mas eu gostava muito de mergulhar. Também não tem nem como pegar esse celular, né? Você percebe? É uma decisão. Tem gente que usa alguns aplicativos para relaxamento. Eu mergulhava. Companheiro, quando você está debaixo da água, com aquela quantidade de água em cima de você, não tem jeito de você pensar no teu chefe, no teu celular. Se você estiver velejando, você está preocupado com o vento. Automaticamente, seu cérebro desliga de outras coisas. Eu gosto muito de pilotar, você sabe disso, já te falei. Cara, se eu não estiver focado no que eu estou fazendo ali, eu vou cair. Então, meu cérebro desliga de todas as outras coisas. Então, você relaxa. Desligar, não. O termo que eu usei está errado. Não é que desliga. Você muda o foco. Né? Então, quando você precisa fazer esse relaxamento, a técnica que você tem que fazer é desviar o teu cérebro para aquilo que você não está acostumado a fazer. Olha só que dica. Isso dá um corte fantástico, hein, Rod? Pelo amor de Deus. Namura, a gente vai entrar agora numa área da história do Namura que eu acho muito legal para a gente tentar entender como funciona talvez o seu cérebro, né? Para a gente que é de São Paulo, fora aqui de São José dos Campos, é bem complicado a gente saber quem que se formou no ITA, né? Pessoas com uma inteligência um pouco mais avantajada do que o resto da população, porque quem sabe, quem conhece o ITA sabe que é muito difícil entrar, muito difícil de se permanecer estudando nessa instituição. Aí a minha pergunta para você é essa: como que passou pela sua cabeça aprender, né, tentar criar, desenvolver uma técnica dessa aí, estudando teoria da relatividade restrita de Einstein de 1905? Como saiu isso da sua cachola? Legal essa pergunta. Eu tentei falar isso mais ou menos no começo. Eu estava um dia, era um feriadão,
E o ITA da minha época tinha muita gente que vinha de fora. Ainda tem hoje. Você fala de fora, outros estados. Outros estados. Tá. Muita gente do Ceará, Fortaleza, enfim, Rio Grande do Sul, Minas. E a gente dorme lá na faculdade. Enfim, você fica 5 anos imerso naquela faculdade. Eles te dão tudo. Te dão alimentação, te dão hospedagem, até um soldozinho lá que você tem. Qual é a sua... Aí eles perguntam, qual é a tua profissão? Estudante. Então, estudante tem que fazer o quê? Estudar. Então, eles socam matéria para você estudar. Moleque de 17 até os 20 e poucos anos, 5 anos estudando, alguma coisa ele acaba aprendendo, né? E alguns assuntos são bastante áridos. Esse, por exemplo, da teoria da relatividade era bastante árido. E eu tentei entender aquilo num feriadão. Todo mundo tinha ido embora. Muita gente nesses feriados, naquela semana do saco cheio, vai embora para casa. E eu fiquei. Aquele vazio naqueles corredores, pouca gente, meu Deus do céu, você vai ficando angustiado. Angustiado, imagino. E você tira, no meu caso, naquela época, eu tirei para botar a matéria em dia. E uma das matérias era entender o diabo da teoria da relatividade do Einstein. É fácil. É hoje complexa. em dia, para você, hoje em dia, com a tecnologia, os jovens tendo tanta informação mastigada na mão, você acha que é mais fácil do que aquela época? Se você se interessar por esse assunto, você vai acabar dominando. Eu não vou dizer que é fácil, porque ela é contraintuitiva. Duas pessoas jovens, 2 gêmeos, um vai num foguete na velocidade da luz, não dá para chegar nisso, mas próximo disso o outro não vai, um fica mais jovem que o outro. Como é que você entende isso? Eu acho que o mais impossível de entender, até tem um filme que é muito bom de entender isso, que é Interestelar. Eu acho que é um filme que, na prática, ali você assiste e você consegue ter uma compreensão mais superficial do que realmente é a teoria da relatividade. Mas eu acho que é tão difícil a gente aprender, aliás, desaprender o que já aprendeu. Esse é o ponto. É engraçado, por exemplo, química se aprende na escola, matemática se aprende na escola, mas física se aprende desde o dia que você nasce. Exato. Porque você toma um tombo logo quando você é bebê, então você vai tendo experiências que formam o jeito que seu cérebro pensa. Para aprender uma coisa como a teoria da relatividade, você tem que desaprender, esquecer esses modelos mentais que você tem para adotar outros modelos mentais. Essa transição é complexa. Essa transição é complexa, não é fácil de fazer. Mas, enfim, esse era o problema. E aí eu mergulhei, como eu disse, no assunto, tentei entender, não entendi patavina nenhuma. Falei, porra, eu sou um jegue. Mas depois de estudar muito, eu fui descansar. E quando eu fui descansar, veio a clarividência, e eu percebi... Aqui nós não estamos dando aula de física, não é isso, mas eu percebi o que era e falei, uau! Aí eu comecei a pesquisar o que tinha acontecido com o meu cérebro. Porque quando eu estava desperto eu não entendi, quando eu dormi entendi. Falei, será que é porque eu durmo? Não, não é porque eu durmo, é porque eu relaxo o cérebro. Não é porque eu dormi. Porque já aconteceu isso comigo de jogar tênis, por exemplo, quando eu tinha um problema que eu tinha estudado muito, e resolver no tênis. Eu me lembro que eu tinha tomado um comprimido uma vez que tinham me dado... que as pessoas tomam para, enfim, qualquer coisa, não na época de faculdade. E quem me deu o comprimido me disse a seguinte coisa, esse comprimido faz você não conseguir, você lê uma página, daqui a pouco você volta, você não entendeu aquilo, você lê 10 vezes e não fixou. Fala, besteira, eu tomei meio comprimido. Eu fiquei das 8 da manhã às 19 horas tentando resolver um problema matemático. Eu não conseguia resolver, eu fiquei desesperado, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu cérebro. Relaxei, fui dormir, peguei o meu carro, estava em Ubatuba, e fui subir a serrinha de Ubatuba. Antes da metade da serra, no dia seguinte, que tinha passado o efeito do remédio, falei, entendi. Olha que coisa maluca. Maluco. Maluco isso. Por quê? Porque aquele remédio tinha travado o meu nível consciente. Aquele remédio, quando passou o efeito, e eu já tinha esquecido do problema, o nível subconsciente estava intranquilo e continuou fazendo as conexões. Quando ele achou a conexão correta, ele jogou para o consciente e falou, lembrei, eu parei na beira da estrada, no acostamento, e comecei a escrever para não esquecer a solução. Então, todo o cérebro tem esse potencial, não é o meu, o seu, da Renata, de todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos assistindo. Mas o que você tem que fazer? Pega o problema e pega informações do problema. Primeira parte. Segundo, trabalhe em cima do problema. Ótimo. Resolveu, acabou. Não resolveu, desliga no sentido figurado. Vai fazer qualquer outra coisa. É essa coragem que as pessoas não têm. Ela chega na época do vestibular, não conseguia entender alguma coisa e quer ir mais, e quer ir mais, e quer ir mais. Cansa o teu cérebro, chega na hora da prova, você não resolve o que você quer resolver. Exato. Namura, a gente sabe que você é viciado
em estudar, e isso eu admiro profundamente. Pessoas que são viciadas em estudar, pessoas que são viciadas em aprender, criar conhecimento, né? Isso parece que veio desde a sua infância, mas hoje, o Namura de hoje em dia, diferente do Namura de lá atrás do Ita, diferente do Namura da infância. Eu quero saber de hoje, o que você faz para relaxar? Desligar é uma palavra muito forte, né? Mas relaxar, tirar a pressão do dia a dia, tentar reconectar com você mesmo. Esse é um trabalho que eu estou cada dia mais me aperfeiçoando nele, porque não é fácil. Eu costumo dizer que você tem que tentar se realizar materialmente, espiritualmente, amorosamente, profissionalmente, sexualmente, equilibrar essas coisas. E nem sempre é muito fácil. Hoje em dia tem algumas coisas que eu faço, por exemplo, uma leitura não de livros, leitura de coisas mais brandas. Por exemplo, encontrar com os amigos e falar, vou falar uma gíria da minha época, abobrinha, né? Falar qualquer besteira, zoar. Eu, quando estou com meus amigos, parece que é uma sessão do pânico. Porque a gente zoa todo mundo. Aliás, na empresa acontece isso, não é, dona Renata? Eu zoo todo mundo. Se a minha secretária estiver me ouvindo, que ela está de férias, vê se volta logo, pô. Eu zoo ela todo dia. Então, isso deixa o espírito... É bom, né? É uma delícia, isso deixa o espírito leve. Outra coisa que eu faço, de vez em quando, é pilotar. Outra coisa que eu faço é navegar. Outra coisa que eu fazia... Então, se eu falar que eu faço, quem me conhece vai falar que é mentira. Jogar tênis. Então, alguma coisa que seja diferente. Eu não sou um cara de balada, então eu não vou para balada. Mas se você gosta de balada, vai para balada. Não tem incompatibilidade entre uma vida séria e um momento de relaxamento. Aquilo que for algo que te dê prazer fora das tuas atividades profissionais, faça, viva. Vá ao cinema, vá ao teatro, vá numa exposição, vá viajar, leia livros. Não siga padrões. Ah, não, ler livro não relaxa, isso é coisa de nerd. Não, se essa for a tua, vai ler livro, porra. Se a tua for fazer crochê, ah, não, isso é coisa de velho. Vai fazer crochê, porra. Lógico. Faça aquilo que te dá prazer. Esse neurocientista que eu tive uma palestra semana passada, de um dos maiores institutos, Instituto Weizmann, ele comentou algumas coisas que, vou ser bem rápido, você tem o seu genoma humano, e o seu genoma humano veio da tua hereditariedade. Só que esse genoma ele vai sendo modificado pelas coisas do dia a dia, a gente chama de upgenoma. De tal sorte que as tuas ações dependem do teu genoma e do teu upgenoma. Esse upgenoma vem de todos os estresses que você tem sofrido na vida. Então, os estresses que você sofre na vida mudam o seu genoma, mudam coisas físicas em você, mudam o seu comportamento. Olha que coisa louca, é o ambiente mudando você. Só que isso aconteceu com o teu tataravô. E o genoma dele se modificou pelos estresses que ele teve, e que passou para o seu avô, e que passou para o seu pai, que passou para a mãe e chegou para você. Então, algumas das tuas características hoje, genéticas, vieram do estresse que seus antepassados tiveram. Forte isso, hein? É fortíssimo isso. Eles têm exemplos do seguinte tipo, uma mãe tem gêmeos, univitelinos, o genoma idêntico, biológico. Um vai morar na faixa de Gaza, onde tem bomba para tudo quanto é lado, e outro vai morar, sei lá, numa cidade do interior, tranquila. Esses dois meninos, na sala de aula, têm comportamentos diferentes. O que vai morar na faixa de Gaza não consegue prestar muita atenção na aula. Sabe por quê? Porque a mãe dele, quando ele estava no ventre, morando na faixa de Gaza, ficava o tempo todo preocupado com as bombas. Então, a atenção dela era dispersa, olhando para o cenário em volta. Ele não consegue focar. O outro já consegue focar. Então, esse menino na sala de aula não consegue focar no professor. E os outros amigos conseguem. Ele, quando sai na rua, aí ele está mais preparado, porque ele está ligado em todas as coisas que tem ao redor. E os outros estão andando só para frente. Olha que coisa maluca, pelo fato da mãe ter tido um filho que estava no ventre dela e ela morar na faixa de Gaza, o filho dela vai ter um comportamento exatamente pelo estresse que ela sofreu. É maluco isso, né? É maluco, cara. É maluco. Eu até queria fazer uma breve pausa aqui no assunto deste episódio aqui, até pedindo para você que estuda muito o cérebro humano, você sabe realmente como que lidar nas coisas. Se também não souber, você vai atrás de conhecimento, você estuda até entender. Os jovens de hoje em dia, Namura, a gente vê que está tendo uma dispersão muito fácil, né, em estúdio, em conhecimento, tanto quanto pela tecnologia,
ou também pelo cenário atual que nós vivemos, não só brasileiro, mas enfim, mundial. Que dica que você daria para esses jovens hoje que estão começando, ingressando numa universidade, adquirir conhecimento, começar como empreendedor, uma dica para focar mais nesses momentos que são mais precisos? Você tirou a palavra que eu ia dizer. A dica é focar. E aí é o seguinte, você tem que tirar de perto de você aquilo que desfoca. Nós estamos conversando aqui. Só que não tocou nenhuma vez. Nenhuma, o meu tá desligado. Tá? É capaz dele falar alguma coisa, se eu der um comando, que a gente falando, entra a Siri aqui, ou entra qualquer coisa. Isso é capaz de acontecer. Ou seja, tire de perto de você as coisas que podem te desfocar. Então, você tem que estar num ambiente mais tranquilo? Tem que estar num ambiente mais tranquilo. Você tem que desligar o rádio? Mas eu adoro estudar com música. Baixinha, tudo bem. A música pauleira, teu cérebro não vai conseguir processar a informação com aquela outra entrando. Não tem como, companheiro. Eu faço 5 coisas ao mesmo tempo. Mentira! E se fizer, faz as 5 mal feitas. Então, a dica é tirar todos os instrumentos, os objetos que podem chamar a sua atenção. Tem uma coisa que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Vai em Congonhas. Sobe ali no saguão de Congonhas e tira uma foto simples, aleatória, de baixo. Tá cheio de gente ali embaixo. Pega essa foto. Você vai ver 95 ou 98% das pessoas aqui, ó, assim, olhando. E tem gente gastando dinheiro com aqueles painéis lá, né? Ninguém olha para o painel mais, está todo mundo. A atenção das pessoas está aqui, vidrada. Então, você quer fazer alguma coisa que não seja aqui, tira isso do seu foco. Não dá para você ter foco. Você sabe o que é um sniper, né? Aquele cara que dá aquele tiro. Você imagina um sniper tendo que atender o celular, a sogra falando com ele, né? Ao mesmo tempo, o filho puxando a calça e ele tendo que dar um tiro para acertar um alvo. Dá? É dificílimo. Impossível, cara. Então, ele se aparta de tudo e se concentra de modo focado naquilo. Por isso que eu falei, o teu cérebro trabalha de 2 modos, focado ou difuso. Focado é quando você quer alcançar um objetivo, tira todo o resto. Difuso é quando você vai relaxar e deixa lá o seu subconsciente fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele trabalha de um jeito que não é lógico. O cérebro consciente trabalha de um jeito lógico e lento. O subconsciente trabalha de um jeito ilógico e rápido. O que você precisa? Tem horas que você precisa lógico e lento e tem horas que você precisa de ilógico e rápido. É difícil até de entender um pouco, até só complementando o que você falou sobre música. Uma vez, uma passagem, minha mãe que está me assistindo, ouve essa, Rod. Eu sou TDAH, né? Sou diagnosticado como TDAH na minha infância. Não quer dizer que eu sou, né? Eu fui diagnosticado, não quer dizer que eu sou, né? Assim, diga-se de passagem. Eu falava que eu conseguia ler um livro assistindo filme. Ela me lançou um tamanco na minha cabeça, que foi tão longe o tamanco, graças a Deus não pegou, porque era aquela moda, aquela época que o tamanco era de madeira, lembra que vendia naquelas lojas de surf, que botava o pezinho e ficava uns 40 centímetros mais alto? Meu Deus do céu, eu passei por momentos, viu? Porque não foi fácil. A sua mãe acho que é parecida com a minha, cara. Arremessava tamanco? Não, a teoria educacional que elas usam. Porque tem a piagetiana, né? Mas a delas era a pinochetiana. E você acredita? Era o Pinochet. Mas pior que eu estudei numa escola de Piaget. Eu estudei Pinochet. Minha mãe me dava cada cascudo na Pinochet, cabeça. É difícil, épocas difíceis. Hoje não pode mais fazer nada. Bom, Namura, chegamos no pinga-fogo aqui do momento, com algumas perguntas da audiência. Aqui, a primeira eu vou até ler para você, que é bem gostosa essa pergunta aqui de entender, eu quero ouvir a resposta. Em um momento de trabalho ou estudo que valoriza a produtividade constante, como ter esses momentos de descanso? Você vai ter que se impor. Se impor isso. Por exemplo, tem empresas que têm ambientes, espaços para o camarada descer e relaxar. Ele vai jogar um ping-pong. Eu estava em Harvard há um mês e pouco atrás, e lá no meio da faculdade, todo mundo pensando, tinha uma mesa de ping-pong lá e os alunos estavam lá. Tem gente que não vai entender essa cultura e acha na empresa que pode sair a todo instante e não trabalhar. Como é que você contorna isso? Com uma cultura clara. Você pode relaxar. Se você quiser relaxar um dia inteiro, o problema é seu, mas eu quero os resultados. Você não cobra que o cara esteja presente, porque ele pode estar de corpo presente, mas a cabeça dele, o coração dele está em outro local. Então não adianta. Quem trabalha com criatividade, eu trabalho com o cérebro da pessoa. Então, se a pessoa entende que ela tem que entregar um resultado, ela vai coordenar os momentos de relaxamento e o que ela quer fazer para relaxar.
Com certeza. Basicamente é isso. E com certeza. E você, na sede de aprender, de estudar, de trazer esse vício, né, que é o estudo, à tona na sua vida, você já esqueceu em algum momento de falar, parei, meu Deus do céu, passou a hora, passei demais, fui até o amanhecer. Todo dia. Ai, meu Deus do céu. Todo dia. É uma coisa muito interessante. Quando eu estou nos meus processos criativos, eles são muito densos, é muita coisa que tem que escrever, muita coisa que tem que criar. É um vício já isso há muito tempo. Eu não sinto fome. Eu posso começar a criar às 5h30 da manhã, estou trabalhando, eu vou até 10, 11, meia-noite. Eu não estou indicando ninguém para fazer isso, sou eu, outras pessoas são diferentes. Sim. Eu não sinto fome, eu não sinto cansaço, eu não sinto dor. Quando eu termino aquilo, eu sinto um prazer e uma satisfação, e aí vou pegar alguma coisa para comer. Hoje em dia, isso é até incentivado em algumas épocas na empresa, que eles chamam de hackathon. Hackathon é uma mistura de hacker com maratona. Ou seja, são essas pessoas que você quer. Você fala para elas, em 72 horas nós temos que produzir aquilo que a gente produziria em 3 meses. Então tem pizza para todo mundo, 36 horas, quem quiser dormir... E é um brainstorm absurdo que fica todo mundo ali disposto. Todo mundo ali. Entendeu? 12, 24. Aliás, me disseram que vai ter um no final do ano, é isso? Ai, meu Deus. Eu fiquei sabendo disso. Spoiler. Spoiler, gente. Isso é. Agora, sério, isso é muito bom, muito ruim. Não é para você fazer toda semana. Tá, uma vez por ano tá saudável. Uma vez por ano, 2 no máximo por ano. São aqueles momentos que tem um congraçamento. Sabe aquele momento? Todo mundo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E você orienta essas pessoas e todo mundo se integra nisso aí. Depois você dá uma premiação para essas pessoas. Sai todo mundo esgotado fisicamente, esgotado mentalmente, mas com uma felicidade no coração que você não pode imaginar. Sim, mas nesses momentos, até não me estendendo um pouco nesse assunto, mas a equipe tem que estar abraçada, a equipe tem que estar disposta, entrando na mesma energia. Você tem que fazer uma preparação para criar esse espírito, né? Para vender esta ideia, para ter um objetivo claro. Enfim, você faz uma preparação com as pessoas. Eu acho que na empresa moderna, com tanta tecnologia disponível, o que se sobressai é o cuidado com o outro. Com certeza. Quando você realmente cuida do outro, não é cuida da vida do outro, não é isso. Cuida do outro, ele tem um problema, você vai atrás, você dá a mão, você chama para conversar. Isso vai criando um ambiente tão forte que, pelo fato de você fazer isso pelo outro, gera no outro um sentimento de gratidão. Ele faz por você. Exato. E qual que é um erro maior, assim, você como empreendedor, criou mais de 15 empresas, 300 aplicações de negócios aí, qual que você acha que é o maior erro do empreendedor em uma empresa, trazendo essa afetividade com o funcionário? Eu acho que é olhar para o seu umbigo e não para o umbigo do seu colaborador, do seu funcionário, do seu cliente. Eu costumo dizer, repara a seguinte coisa, acho que você vai concordar comigo. Você pega 2 pessoas conversando, uma não está escutando a outra, as 2 estão falando. Eu estou falando alguma coisa e a pessoa, o que está ouvindo de mim, ela está se preparando para dar a resposta dela. E quando ela dá a resposta dela, eu estou me preparando para dar a resposta. Nenhum está ouvindo o outro. Então, o maior erro que eu vejo nas empresas é não ouvir os colaboradores, não ouvir os seus clientes. Porque quando você ouve, isso é ouro puro. Você descobre qual é a necessidade e qual é o desejo. Se você tiver condições de satisfazer essa necessidade ou esse desejo, essa pessoa vai ficar tão grata que vai falar para todo mundo e vai se conectar, vai engajar. Todo mundo fala engajamento. O que é engajamento? É você se doar para a pessoa e ela se doar para você. Sem entrar no tema religioso, mas eu acho que teve um cara que fez isso muito bem, um tal de Jesus Cristo. É verdade, né? Tem essa, né? E faz um tempo, né? Não tinha nem internet, né? Parece que há 2000 anos esse negócio tem gente que acredita nisso e segue, com todo respeito à religião. Marketing tem que ser humano, e humano significa se interessar pela vida do outro. Exato, bela resposta. Agora, eu vou emendar 2 perguntas aqui do Pinga Fogo de hoje, porque a gente já entrou nesse assunto sobre tecnologia, mas eu vou ressaltar essa pergunta fazendo ela para você de uma forma diferente. Aqui está como a tecnologia ajuda ou atrapalha nesse processo. A tecnologia, junto com essas inteligências artificiais, elas acabam bloqueando a compreensão, entendimento, desenvolvimento do nosso cérebro, até mesmo desenvolvimento de
adquirir novas informações, por ela trazer tudo mais mastigado, a inteligência ela raciocina por você, não precisa teoricamente mais de um grupo hoje de marketing gigantesco para criar marketing, a internet faz isso para você, a parte de criação de logo, não sei o que eu faço com logo, tem uma inteligência que faz para você. Você acha que hoje isso está limitando as pessoas de certa forma? Repara a seguinte coisa, tudo que tem vida, pensa. O cachorro pensa, o golfinho pensa, você pensa, eu penso, todo mundo pensa. Uma pedra não pensa. Não pensa. Né? Então, tudo que tem vida pensa. E você não consegue não pensar. O fato de existir inteligência artificial é um recurso para coletar informações mais rapidamente e colocar na tua mão. E o que você vai fazer logo depois que você tem a resposta para esses recursos? Você vai usar em alguma coisa. Você vai pensar em cima daquilo. Então, a inteligência artificial, ela não vai ajudar ou atrapalhar. Vai depender do uso que você faz dela. Eu faço algumas perguntas na inteligência artificial. Ontem nós fizemos uma série de exercícios aqui na empresa, todo mundo fez as perguntas e eu já tinha feito algumas respostas. Foi muito interessante porque uma resposta que eu tinha dado, a Renata falou, nossa, o ChatGPT deu a mesma resposta. Eu falei, eu fiz antes, hein? Foi de qual? Uma headline que eu tinha bolado. O ChatGPT fez exatamente a mesma headline. Ótimo! Porque ele depois fez algumas outras que eu não tinha pensado e a gente falou, pô, essa daqui é legal. Algumas outras que ele fez, a gente falou, não, isso aqui está muito fraco, é ruim. Você vai analisar aquilo que o ChatGPT faz, dá para você, ou outros chats, para acelerar a sua produtividade. Então, você não vai deixar de pensar. Ninguém pode, nem consegue. Se eu falar para você, olha, você não precisa mais nada para sobreviver, tá? A única coisa que precisa é parar de pensar. Você consegue? De forma alguma. É impossível. É impossível. Então. Ainda mais eu que, né, volto aí que no TDAH, eu acho que quem tem ou quem se identifica com isso de certa forma, sabe do que eu estou falando. A nossa cabeça gira, Namura, de uma forma tão diferenciada. São 4.000 coisas, 4.000 pessoas conversando com a gente dentro dela. Tem uma hora que a gente cansa e quer realmente trazer isso à tona, esse tal do relaxamento que hoje a gente trouxe para o público do podcast, tentar de uma forma mais mastigada. Vocês conseguem ver isso na íntegra. Aqui, ó, no Yes, You Can. É só você comprar esse livro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Uma forma de você, onde achar, onde comprar, como você fazer essa leitura mais didática. Mas, de certa forma, esse é o conceito do livro. É trazer uma forma mastigada para o empreendedor de como empreender, de como trazer no mundo de hoje essa sua compreensão de mundo, de vida, como professor, empreendedor, faz cursos, diversos cursos, aprende. Como que hoje a gente consegue fazer uma forma mais facinho de abrir uma empresa, de levar ela? Olha, você tocou num assunto que é a minha coqueluche. Eu poderia ficar um podcast inteiro fazendo, mas eu ainda vou fazer esse podcast. Mas tem 5 coisas que você precisa fazer, fora o aspecto emocional, para criar uma empresa de sucesso. Primeiro, ter um produto que resolva a vida das pessoas. Não que você goste. Pode ser físico ou digital, não importa. Seja o que for, tem que resolver um problema. Quando você tem isso muito claro, e para ter você vai perguntar para os outros qual é o teu problema, para poder resolver, a segunda coisa que você tem que ter um modelo de negócio para quando esse produto for para o mercado, gerar receita recorrente. Por quê? Você vai ter funcionários, você vai ter que pagar esses funcionários, então esse produto tem que gerar receita recorrente. Quando você tiver essas duas coisas, tem um produto, tem um modelo de negócio, a terceira coisa é ter marketing e vendas. Que é importantíssimo. Marketing para atrair candidatos, vendas é para convertê-los em clientes. Então, é o terceiro pilar. O quarto pilar, então, eu tenho o produto que resolve um problema, eu tenho um modelo de negócio que gera receita recorrente, eu tenho marketing e vendas para atrair, converter, que ótimo. Aí eu começo a crescer. O que eu preciso? Uma equipe. E eu tenho que treinar essa equipe para que ela faça as coisas que eu aprendi com essas 3 anteriores, outros têm que fazer. Então, eu tenho que ter uma equipe competente, comprometida e gente de caráter. Na hora que eu tenho essa quarta coisa, eu tenho que liderar essa equipe. Como é que você lidera? Como é que você é líder e não chefe? Chefe manda, líder comanda. Chefe vai atrás, líder vai na frente. Chefe se interessa por ele, líder se interessa pelo colaborador. Sim, e a gente vê grandes empresas hoje no mercado liderando, né, na sua área de atuação,
que você olha hoje em dia essa forma de chefe líder, você vê que praticamente só existem líderes. Né? Tantos os públicos que gostam de chegar na televisão, gostam de expor seus pensamentos, internet, quantos que são mais privados. Mas você vê que eles são líderes. Tá meio ultrapassado ser chefe, não tá? Totalmente. Se eu fosse falar aqui, tem um capítulo que nós vamos falar sobre a diferença entre líder e chefe. Mas, para resumir, eu acho que essa frase resume muito bem. Líder manda, faço o que eu falo. O chefe comanda, faço o que eu faço. Líder manda, o chefe dá exemplo. Essa é a diferença da chefia para a liderança. A liderança tem um interesse genuíno no outro. A chefia tem um interesse genuíno em si mesmo. Incrível isso. Não vai dar certo. E se você aí de casa quiser comprar o livro do Namura, que Yes You Can, no qual nós estamos debatendo todos os episódios aqui do podcast Cérebro do Namura, são dedicados à compreensão desse livro. É muito fácil. Aonde compra, hein, Namura? Conta pra gente. Se você entrar no meu Instagram... No seu Instagram privado. @LuizNamura, Luiz com S, na bio... Você clica na bio e vai abrir lá o link para você comprar. E toda a renda do livro é para instituições de caridade que nós apoiamos em São José dos Campos e na região. Olha só. E deixa eu falar uma coisa que tem aqui. Tem desconto, é isso, Rod? Tem desconto hoje? Se colocar aqui na tela um QR Code, o pessoal vai ter um desconto na compra do livro? Tem que ter. Tem que ter desconto, senão, se não colocar, a gente começa a ficar bravo, papo, né? Fim de papo, né? Eu não sei o que vai fazer, mas vai ter. Nós jogamos o Rod pela janela, entendeu? Rod é bonzinho, o Rod é um monstro. Você sabe que trabalhar nessa parte operacional é uma das coisas mais difíceis, porque eu brinco lá na emissora, nós somos os porta-voz, né? Nós transmitimos conhecimento, nós estamos aqui na frente das câmeras, mas a galera que fica nos bastidores, se vocês tiverem a noção de quanta câmera tem aqui, quanto dinheiro tem de investimento em aparelho eletrônico, fiação, só de fio ali, ó, eu não consigo nem contar quantos fios ali, fora os 18 braços do Rod, né, pra comandar tudo junto isso. A única coisa que tá perdendo fio é o fio do cabelo do Rod. O fio tá caindo o cabelo, Rod? É estresse, né? É muito estresse. E olha, eu quero lembrar mais uma vez vocês aí de casa sobre o aplicativo Albert. É um aplicativo de cashback facílimo, Member Get Member. Mais uma vez eu vou explicar para vocês o conceito dele. Você que é usuário, o aplicativo ele te gratifica de uma forma muito bacana, convidando novos usuários. E para você que é empreendedor, quer ter uma divulgação mais arrochada, uma divulgação mais prazerosa junto com o aplicativo, todo mundo ganha. É uma forma de você, mais barato, né? Ter aquele boca a boca que todo mundo gosta da divulgação do empreendimento, do comércio ou do produto. Então, facílimo, QR Code, o Rod já... O Rod tá esperto hoje, hein, Namura? Tá. O Rod tá esperto, o aplicativo aqui, você clica aqui o seu celular no QR Code aqui da tela, baixa, faça o download e, no caso, vai precisar de um código. Esse código você pode colocar podcast e daí na frente você vai tendo de uma forma muito fácil, aprendendo a mexer nisso tudo aí. Namura, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje, né? Mas, mais uma vez, quero divulgar o seu Instagram, é @LuizNamura. E lá dentro você fala o quê da plataforma? Rapaz, no @LuizNamura a gente fala de muitos assuntos para quem quer empreender ou para quem já está empreendendo. Como eu faço um passo a passo para pegar uma empresa do zero e levar ela para um nível de sucesso, de faturamento de milhões por mês. Ou então, se você quer ter uma oportunidade de trabalhar, por exemplo, junto com a gente ensina isso também. Se você quer montar a sua empresa na internet, não sabe como fazer, a gente ensina. Então, a gente vai ensinando técnicas de marketing, de vendas, de gestão de pessoas, enfim, de criatividade, tudo que é do universo do empreendedorismo, a gente procura ensinar de uma forma didática, simples, fácil para as pessoas, mas com uma sequência que, se ela seguir, ela vai chegar a bom termo naquilo que ela pretende. Sim, e quando eu boto minha mão no fogo, porque quando o Luiz Namura, ele te ensina, ele te explica como fazer realmente isso, ele já sabe a sua resposta, não a sua resposta que sai do consciente, mas do inconsciente, do que você vai aplicar realmente na prática, até porque o seu livro chama...
Yes, you can. Sim, você pode. Né? Então, adquirindo um pouco de conhecimento, eu acho que a vida vai deslanchar, não deslancha? Fica mais fácil porque você erra menos. E se você tiver que errar, eu erro, você erra, todo mundo erra, que tal aprender com os erros dos outros e não gastar o mesmo tempo e a mesma grana? É isso que a gente procurou colocar nesse livro. Exato. Eu vou te falar que tem umas histórias, gente, dentro desse livro, que eu vou falar, talvez a gente vai abordar mais pra frente numa próxima vinda, mas tem coisa que você passou medo voando, meu Deus do céu, hein, Namura? Cada coisa que você já passou na vida, eu não tenho nem como imaginar isso, né? Tem algumas aventuras que a gente passou que deixaram um legado de aprendizado muito importante, tanto no nível terreno quanto no nível extraterreno. É isso aí. Agora eu só queria falar que nós chegamos realmente na etapa final do nosso episódio de hoje aqui do Cérebro do Namura, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua frase aqui, que eu achei muito bacana, muito pertinente passar isso para o nosso público, que é a seguinte, abre aspas, a persistência gera frutos que a desistência jamais saboreia, portanto, jamais desista, fecha aspas. Explica isso pra gente, Namura. Imagina um jogo de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, você no campo, protagonista desse jogo, o time do lado de lá, muito poderoso, o seu time também poderoso, e o gol não sai, o gol não sai, o gol não sai, aquela angústia. Aos 46 do segundo tempo, você faz um gol. O êxtase que você vive. Por que isso aconteceu, esse êxtase, essa explosão? Porque foi tão difícil, que talvez você quisesse ter desistido antes. Mas se você tivesse desistido, você não ia saborear esse gosto doce e suave dessa vitória. Então, a persistência faz você saborear vitórias que quem não tem persistência não saboreia. Eu costumo dizer que a inteligência, nós falamos bastante de inteligência no começo desse podcast, é uma luz. O que ela faz? Ela ilumina o caminho. É para lá que eu tenho que ir, não para cá. É isso que a inteligência faz. Ela mostra o caminho para você, mas é a persistência que te leva ao destino. Não adianta enxergar e não querer andar. Tem um caminho, Santiago de Compostela, são 800 quilômetros. Está lá, todo o caminho prontinho. Se você não der o primeiro passo, o segundo, o terceiro, milionésimo, você não vai andar os 800 quilômetros. Então, a inteligência é importantíssima, porque ela facilita enxergar para onde eu vou. Mas são tuas pernas que te levam para onde você tem que ir. E no meio dessa caminhada, muitas vezes você quer desistir. Os que não desistem saboreiam o doce gosto do sucesso, o doce gosto da vitória. Olha só, e é com essa bomba, né, de conhecimento que a gente vai ficando por aqui. Namura, primeiramente, muito obrigado realmente por esse episódio. Foi para mim uma experiência incrível. Estar em outro canal de comunicação, a gente que vem da televisão acha meio, meu Deus do céu, parece outro mundo, mas a comunicação é a comunicação e ela vai permanecer assim, presumo eu que eternamente. Só a gente vai fazendo umas adaptações aqui, o Rod vai gritando dali, né? A Renata vai levantando o olho, mas assim, a gente segue. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a condução maravilhosa que você fez, essa liberdade que você tem com as câmeras. E eu costumo dizer a seguinte coisa, o que nos diferencia como seres humanos é exatamente o dom da fala. Exato. Os outros animais não falam, se comunicam, mas não falam. Então, a gente nunca vai perder isso. E é com isso que a gente muda o mundo. Exato. E é assim que a gente vai ficando por aqui, pessoal. Mais um episódio do Cérebro do Namura. E eu volto semana que vem, viu? Legal. Pra encerrar aqui o podcast, eu vou voltar aqui pra gente fechar com chave de ouro essa temporada de Cérebro do Namura, e toda segunda-feira às 6h59, é isso? 18h59. 18h59 da tarde. Bom, pessoal, a gente te espera semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.